irmãos. Vamos ler o texto. Tem alguma pergunta aí sobre o primeiro momento da aula? Não? Eu já pergunto e falo não, né? Se não tiver, sobre a humanidade de Jesus, que eu tentei dar um incremento e acabei, né, falando a primeira parte toda da aula, mas eu tenho esse defeito de fabricação. Página 13. Eu acredito de fato, irmãos, que vocês estão lendo, porque tem tanta coisa interessante, e eu acredito que seria muito proveitoso vocês lerem, tá? Então, ainda que não leram até a página 13, leiam, que vai falar sobre a humanidade de Jesus, um monte de coisa que eu não falei, não abordei, não detalhei. Na verdade, a página 13 é a parte que mais dá para se estudar um pouco das próprias referências que ela vem. Exato, né? Até a 12, né, a gente estava acompanhando, mas a 13 ela vem com bastante referência. Né? Exato, porque aí tem, né, a natureza de Jesus, aí tem lá as referências, feito de mulher, feito da semente, sempre vem com uma referência bíblica, que é muito bom, e nem sempre eu tenho condição, porque se eu trouxer todas as referências, tudo que está escrito aqui, a gente vai ficar na leitura, não dá nem tempo de eu estar discutindo, né, desenvolvendo o pensamento. Então é muito proveitoso vocês lerem, fazer uma leitura que a gente chama simples, já dá para absorver um monte de coisa, tá bom? Agora, se você quiser fazer um pouquinho mais além, ou seja, ler, quando ler uma palavra ou um versículo bíblico, aí grifar, anotar uma coisa do lado, né, anotar para perguntar na aula, aí faça isso, que aí já está indo para o ideal, né, que esse é o ideal, que o aluno pegue, leia, tente absorver, não compreendendo, anota lá a dúvida para perguntar na aula. Sim, claro. Aqui na página 12. Sim. Eu não entendi, pode parecer besta, mas eu não entendi. No último parágrafo aqui, ó, que nós estamos discutindo. Sim. Jesus não Poder foi do Altíssimo. contaminado com o elemento pecaminoso que havia em Maria. Calma aí, irmã. Não é no poder do Altíssimo? Cobriu-se. Não, um pouco Mas antes. Isso, no final, aí no final. Não. Ah, tá, sim. Um pouco antes. Tá, mas a irmã já No acabou a final do leitura? texto, no final não foi. Ah, tá, aqui no finalzinho, assim, né? ó. Jesus não fora gerado pela matéria, mas sim pela vida. Uhum. Não foi contaminado com o elemento pecaminoso que havia em Maria. Sim. Os irmãos estão, olha aqui, ó, na página 12, ó, bem aqui no finalzinho. Todos, Achei. acho que só eu que não achei mesmo, né? Todo mundo achou. Então, qual é a pergunta da irmã? Qual é o elemento pecaminoso que havia em Maria? É justamente a natureza adâmica, né? Porque o que acontece? Todos nós, todos os seres humanos, são fruto do resultado do Adão caído. Todos nós. Então esse casal, ele só teve filhos após o pecado. Pelo menos é o que dá a entender lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 3. Vamos ler. Eles já não estavam mais em Éden, inclusive, quando eles tiveram. Não é que o pecado foi a relação sexual, não tem nada a ver, porque tem esse pensamento, né? O pecado deles foi o sexo. Não tem nada a ver, mano. O sexo, ele... Se não me engano, até em Gênesis, eu não vou estar bem certo disso, tem que dar uma olhada, mas em Gênesis, Deus fala para eles que era para eles tomar a terra, cuidar, lavrar e tal. Então, acho que Deus tinha o pensamento em eles se multiplicarem. Eles só não tinham se multiplicado. Foi a ordem, né? Crescer, multiplicar e frutificar. E eu até acredito que o frutificar aqui, o termo frutificar, remete a prazer, tá? Para o ato sexual não ser uma questão só reprodutiva, como alguns pensam, né? O ato sexual era só para reproduzir. Não. Deus criou em nós todos os hormônios, as zonas erógenas, o orgasmo, né? Gasmo, entendeu? Né? Então tudo isso foi criado por Deus. Os hormônios de prazer que a gente tem, foi Deus que criou isso, não é demônio, não é hormônio. Então isso dentro do casamento, dentro de uma relação compromissada, de respeito, de cuidado, de carinho, é uma bênção de Deus. O sexo fora dessa relação, aí sim que é pecaminoso.
Mas o sexo é uma bênção de Deus dentro do compromisso que a gente chama de casamento, né? Tem uma campanha aí, tinha uma campanha aí sobre sexo seguro. Aí tinha uma frase que colocaram assim: quem criou o sexo seguro foi Deus, chamou de casamento. Né? Por que o sexo era inseguro? Porque tinha relação com um, com outra, e aí é tudo quanto é doença, DST, né? A partir do momento que você tem sexo só com um parceiro, então, dificilmente. não tem. A questão é, então, esse casal, capítulo 5 de Gênesis, verso 3, diz que o Adão, ele gera filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por que ele gerou filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança? Porque ele já não poderia gerar filhos segundo a imagem de Deus e semelhança não tinha de Deus. mais, né, a semelhança de Deus, Na plenitude, né? Por conta do pecado, né? Na plenitude, né? Não tudo, né? Porque você até falou sobre isso, né? Exato. Se nós não tivéssemos o traço da humanidade, né? A semelhança de Deus, seria todo um demônio, né? Isso. Então a questão é, então esse casal agora não pode reproduzir seres humanos sem pecado. Todo ser humano, a partir de Adão, vem com a natureza dele. Então nós somos seres humanos da semente adâmica, né? Nós já nascemos com a natureza pecaminosa, nós já nascemos com a tendência ao pecado, nós já nascemos com esse desejo de fazer a nossa própria vontade, não a de Deus. Isso é um fato. Então, quando Jesus ele é gerado no ventre de Maria, quem que passava, quem que perpetuava, quem que transmitia essa natureza na geração? A mulher ou o homem? O homem? Quem dá mais? Quem acha que é a mulher? Não vale nota, irmão. Se errar não tem problema não, a gente está na sala de aula. Pô, ninguém acha que é mulher? Se tu achava que era mulher? Eu acho que é mulher. Acha que é mulher? Não tem problema. Quem acha que é mulher? Quem acha que é o homem? Quem não quer opinar? nem outro não quer opinar, não é possível. Os indecisos, né? Amados, é o seguinte: quem decide o sexo da criança, quem tem o poder de geração é o homem, porque é o sêmen, é o espermatozoide, né? Esperma, a palavra espermatozoide quer dizer semente da vida. Esperma, semente, né? Zoe, vida, zoide, zoológico. Então, esperma da vida, quem tem é o homem. A mulher recebe no óvulo, mas a semente é o homem. Então o homem, o XY e o XX, quem decide é o homem, não é a mulher. Então essa semente é que transmitia a natureza pecaminosa, que é o espermatozoide. Então é o homem que reproduzia, é o homem que perpetuava, no caso, a raça humana nesse sentido. E a mulher era, entre aspas, a incubadora, onde recebia a semente. A mulher é a terra, né? E o esperma é a semente. Então, lógico que precisa dos dois e tal, mas a gente percebe aqui que a vida de fato está na semente. E aí, quando Jesus então ele é gerado sem semente humana. Não há participação do homem, só há o ventre de Maria, que foi utilizado, porque quem gera Jesus, quem é? Espírito Santo. Então a semente, irmãos, entenda muito bem, por favor, não me entenda mal. Quem que colocou espermatozoide em Maria? Na Maria ninguém. O Espírito Santo. Não estou falando na ideia aqui, pelo amor de Deus, não entenda isso literal, que não tem condição, né? Só para a gente trabalhar aqui a ideia. Quem colocou a semente? Quem que gerou Jesus? Quem que trouxe a vida em Maria de Jesus? O Espírito Santo. Então a natureza veio da onde? De Adão? Não, veio do Espírito Santo, veio de Deus. Então Jesus é a criação perfeita humana. Porque quando Deus cria lá atrás, ou a Trindade cria, Jesus, o Espírito Santo e o Pai criam o Adão, este Adão, ele deu ruim. Deu ruim, deu errado. Ele não foi o ser humano que deveria ser. Agora, o Jesus é o ser humano perfeito. É o ser humano 100% ser humano. Jesus é a nova semente de Deus. É a nova geração de Deus. Em Jesus há uma nova humanidade, irmãos. Olha que coisa interessante. Eu falei na aula passada retrasada que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito:
os que estão em Cristo Jesus é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então quem está em Cristo Jesus é uma nova geração, é uma nova humanidade. Então em Jesus Deus está recriando a humanidade a partir de Jesus. Então ele é o modelo, ele é o paradigma, ele é o protótipo, ele é a primícia, ele é o primeiro, irmãos, de uma grande colheita da humanidade que vai morar no céu. Só vão habitar com Deus na eternidade quem foi gerado em Jesus, quem é da natureza de Jesus. E quem tem o Espírito de Jesus é dele, não é o que diz a Bíblia? Não é isso? Nós somos regenerados, gerados novamente, mas agora em Cristo, e com o Espírito de Cristo, e com a natureza de Cristo. Então olha que coisa interessante. Então na verdade nós temos duas naturezas em nós. Uma natureza pecaminosa, chama de velho homem, e uma nova natureza, que é a natureza regenerada, né? Que onde nós estamos sendo construídos, edificados à imagem e semelhança de Jesus. É a Bíblia que diz, inclusive, isso. Eu não estou lembrando exatamente o texto, eu acho que segundo aos Coríntios, vamos ver capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Segunda aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, não só tem esse texto, tem outros textos, que eu não estou lembrando exatamente, tá? Mas a ideia que eu estou tirando das minhas afirmações, pode ter certeza, irmão, é de texto bíblico. Capítulo 3, verso 18, né? Verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor. 3 mesmo? 3:18, pode ler aí. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor. Então, nós estamos sendo transformados. Transformação fala de uma mudança de natureza, irmãos. Transformação. É mais ou menos a ideia da metamorfose, né? Onde aquela lagarta feia, asquerosa, nojenta, limitada no seu ser, agora entra num casulo, que a gente chama de crisálida, passa numa crise, e aí sai daquele processo uma nova criatura, linda, bela, admirável, com outras possibilidades de voar, inclusive. Então ela sofreu o quê? Uma metamorfose, a forma foi para além daquela primeira. Então é mais ou menos o que Deus está fazendo conosco, nos transformou à imagem de Jesus. Evolução. Sim, e que evolução, porque agora é um ser humano assim 2.0, né? É um ser humano, porque o outro, porque assim, irmão, esse ser humano que está sendo formado é da cidade celeste, e o outro era da cidade de leste, Paraguai. Era falsier, era um michuruca, era um ser humano que perdeu aliás, nunca foi original, irmãos, nunca foi. Eu já falei isso para vocês, lembra? Até eu pedi para que vocês repetissem, quem é original nunca perde a sua originalidade, né? Então Jesus sim é original, Jesus é o verdadeiro, Jesus é aquele que não tem possibilidade de perder a sua identidade. Agora nós perdemos a nossa identidade lá no Éden quando caímos, perdemos a imagem e semelhança de Deus na plenitude. Então Jesus vem e o Evangelho vem e resgata isso. O que é a proposta do Evangelho? O homem ele ficou, vou tentar usar aqui um termo mais atual para a gente entender, ficou desconfigurado. Vocês sabem no computador quando se configura alguma página, né? Tá lá no Wordzinho, desconfigurou, bagunça tudo, fica uns negócios que não dá para entender, tudo errado, misturou as letras, saiu do padrão, então ficou desconfigurado. E o Evangelho é para reconfigurar isso, para moldar em nós a imagem e semelhança de Deus. O Evangelho vem para isso, tá certo? Para construir Jesus em nossa vida, até que Jesus esteja tão edificado em nossa vida, para que a gente chegue à medida e estatura de um varão perfeito, porque Jesus está sendo construído, edificado em nossa vida, a natureza, e aí eu vou crescendo, amadurecendo, me parecendo cada vez mais com Jesus. Não é isso que a gente tenta fazer com os nossos filhos? Eles vão crescendo tendo as nossas características, né? Quando é um bom pai, o bom filho se tornará um homem direito. Quando é um mau pai, mas no caso de Deus não tem como ser um mau pai. Olha aí, ó. Sei não. Então, essa resposta eu não posso assim te dar.
Tá, deu para esclarecer mais ou menos, irmã? Então, essa questão que ele não tinha essa matéria pecaminosa é que Jesus não tinha nenhuma descendência humana pecaminosa. Então, o Adão não tem parte nesse processo. É o Espírito Santo que faz isso. Então, é a nova humanidade. Eu acho lindo esse negócio. Tem mais alguma pergunta, alguma questão dessa parte? Podemos prosseguir mesmo? Se tiver, por favor, tá? Então, vamos ver sobre os nomes divinos, a natureza divina de Cristo. A gente vai estudar pelo menos daqui essa aula que vem, talvez até a outra, última, tá? Os nomes divinos de Cristo. Então ele é chamado de Deus. João capítulo 1, verso 1. Então vamos falar de Jesus divino, ele é Deus. Vamos lá ler o texto, João 1, 1. Acho que vale a pena. Ele é Deus, irmãos. O nome que é dado a Jesus, Deus, literalmente Deus. Foi aquele que eu tinha lido da outra vez, né? No princípio era verbo e o verbo. João capítulo 1, versículo de número 1. João 1, 1. Isso, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Até porque em Gênesis, né, lá no princípio da criação, ele falou, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala, façamos, imagino eu, ele está falando no plural, ele está falando com outros. A Trindade. É a Trindade. Ele está falando sozinho, né? Mas aí, singular, né? Isso, irmão Cláudio, aqui a questão ela é muito mais profunda do que isso. Porque quando diz no princípio, não é o princípio da criação. É o princípio na eternidade. Tudo, né? Da eternidade, não é anterior. O que o João está falando aqui é que Jesus ele é pré-existente, tá certo? Quando Jesus ele é gerado aqui, ele já existia. Jesus não foi criado, ele foi gerado, é diferente. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele já existia na eternidade. Vamos ler o texto de Hebreus? Texto de Hebreus, capítulo de número 10. E depois a gente vai para Colossenses. Se vocês me lembrarem, eu fiz uma aulazinha à parte, lá em casa. E eu expliquei a pré-existência de Jesus e a coexistência de Jesus e a autoexistência de Jesus. Tá? Então ele é autoexistente, pré-existente e coexistente. Coexistente com a Trindade, pré-existente antes de todas as coisas e autoexistente, que ele é autossuficiente e não é sustentado por ninguém. Pelo contrário, ele sustenta todas as coisas. Aí eu fiz acho que 1 ou 2 aulinhas assim. Se vocês me lembrarem, eu mando o link para vocês lá. Tá bom? Só se lembrar, porque eu não garanto nada não. O negócio está fácil pro meu lado. Capítulo 10, varão. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se eu encurto a conversa. Verso de número 7. 7, irmão Valdemar, capítulo 10. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer também o segundo. Nossa, irmão, calma aí. Não, isso aqui também era para ser lido, mas acho que eu deixei aqui para cima, que diz que... Ah tá, é o 5, né? É o 5 que eu deveria ler desde o 5. Deixa os 7 e o 8 que eu li, mas vamos para o 5, que é o principal que eu queria. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então só foi preparado para Jesus um corpo, porque ele já pré-existia, desde antes de toda a eternidade, tá certo? Então no princípio era o verbo, que era Deus. O verbo aqui fala-se de Deus, de Jesus no caso, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Agora lê o verso 3 aí do capítulo 1 de João. Continua no 3, por favor. Eu acho que é o 3. Se não for o 3, é o 2. João 3? Não, capítulo 1. No princípio era o versículo verbo. 3, tá. Isso, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Leia a sequência do texto. João 1, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Isso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, irmãos, está declarando o quê? Que nada do que foi criado, foi feito sem ele. Por ele foram feitas todas as coisas. Por ele. A Bíblia vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas.
dele, ou seja, se origina dele, sai dele, emana dele, de Jesus. Eu estou falando de Jesus, tá? Toda a Trindade, lógico que fez isso, mas a gente está pegando aqui a pessoa de Jesus. Então, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, sai de Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. Então, todas as coisas são criadas para glorificar a Jesus. Todas as coisas só foram possibilitadas a existir por meio dele. E todas as coisas saíram dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O verso foi 2, né? Você vê? Esse foi o 3. 3, então. Olha só, irmão. Por ele foram criadas todas as coisas. E nada teria sido criado se não fosse por Jesus. Então Jesus, ele não é criatura, ele é criador. E de todas as coisas. Vamos ler o texto de Colossenses, capítulo de número 1, verso 15 e 16, aí a gente encerra a aula por hoje, mas a gente retoma aí esse pensamento, tá bom? Colossenses, capítulo de número 1. Aliás, irmãos, eu vou ler um pouquinho mais adiante, só acompanhe aí para vocês perceberem. Colossenses, capítulo de número 1, verso 15, 16, 17 e 18 e 19. Colossenses 1, 16, 17, 18, 19. Do 15 ao 19. Olha. Colossenses 1, 15 ao 19. Olha, o qual, está falando de Jesus, né? Só ler um textinho antes. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, está falando nele, é dentro dele. Nele, dentro dele, se originou, saiu dele. Essa é a ideia aqui do texto, ó. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Está falando dos céus, não está falando só atmosfera aqui, nuvens, não é atmosfera só, está falando dos céus de galáxia. Olha, de galáxia, de quantas galáxias, estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, planetas, outras galáxias, tudo isso, os céus, o que há nos céus e na terra, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, quando fala assim, visíveis e invisíveis, a gente em angelologia vai estudar esses termos: tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tronos, principados e potestades fala de seres angelicais. Então todas as coisas foram criadas por Jesus. Jesus criou Miguel, Gabriel, querubim, serafim, tudo quanto é ser celestial foi criado por Jesus. Não só isso foi criado por ele, mas para ele, o texto vai dizer. Então todos esses seres adoram a ele. A Bíblia vai dizer em Hebreus, quando Jesus é introduzido no mundo como um bebê, a Bíblia diz que vem uma ordem de Deus o Pai dizendo: todos os seres angelicais o adorem. Olha, irmão, imagina esses seres angelicais poderosíssimos diante de um bebê tendo que se curvar e adorar, porque ali era Deus que estava. Olha só que coisa linda, né, irmão? Deus estava sendo adorado ali na humilhação, o bebê, mas todos os anjos poderosíssimos, bilhões e bilhões de anjos que possam existir, poderosíssimo. A gente está falando aqui de anjo que pode matar milhares e milhares de seres humanos em uma única noite. A gente está falando de um anjo que pode parar os ventos, o anjo que tem um pé no mar e outro na terra, anjos poderosíssimos, todos esses bilhões e bilhões de anjos se curvando diante do menino Jesus, porque era Deus ali, eles sabiam que era Deus. Então dele e para ele, verso 17, e ele é antes de todas as coisas, então ele é pré-existente, e todas as coisas subsistem por ele. Olha, irmão, são sustentadas por Jesus. Jesus sustenta essa criação, a vida que é aqui, a natureza que é aqui, esse planeta Terra, os oceanos, os mares, os céus, tudo é sustentado pelas mãos poderosas de Jesus. É Ele que dá a vida, é Ele que resgata a vida, é Ele que mantém a vida. Estão percebendo o que a gente está falando aqui dele? Então Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, então Ele é o Senhor da igreja. Ele é dono da igreja, inclusive, tá, irmão? Tem algumas pessoas aí que acham que é dono, a minha igreja. Esse negócio da minha igreja eu fico desconfiado.
A não ser que esse que fala assim, minha igreja, tivesse nascido de uma virgem, tivesse assim crescido, passado pela adolescência sem se masturbar, sem pecar, sem ter pensamento pecaminoso. Essa pessoa, se ela também tivesse morrido, ressuscitado no terceiro dia, subido ao céu, enviado o Espírito Santo, ela podia dizer, é minha igreja. Mas enquanto a gente não acha uma pessoa que fez essas coisas, então não pode ser a igreja dele, tá certo? A igreja de Jesus. Aliás, não, tem uma possibilidade sim, irmão. Tem uma possibilidade. E tem gente que está edificando a sua igreja, não tem problema, porque Jesus está edificando a dele. Entendeu? Sim. Então não tem problema. Não, eu estou edificando a minha igreja, não tem problema. Você pode edificar a sua igreja e Jesus está edificando a dele. Tem essa possibilidade também, né? Que é a igreja do cara, não de Jesus. Jesus está edificando a dele. Ele disse, eu estou edificando a minha. Você quer edificar a sua, edifica a sua. Então, vai lá. Nem vou falar vai na fé, porque não. Ele é a cabeça da igreja, o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E aí a gente vai iniciar a aula que vem, se Jesus quiser, sobre essa conversa da plenitude de Deus em Jesus. Tá bom? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Não? Então tá bom. Então nós vamos aqui encerrar esse término